ser mais um que foge de si num tranquilo ar. Sou um cara normal, aquele que vai sem saber onde vai. Sou um filho da mãe, com a cara do pai. Olá, o Faz o Quê de hoje vai falar sobre os cursos de Museologia e Arquitetura e Urbanismo. Um curso trabalha a relação do homem com as construções. O outro cuida da relação do homem com a cultura e sua própria história. E quando o assunto é profissão, os pré-vestibulandos têm muitas dúvidas sobre qual curso seguir. Para ajudar, o Faz o Quê levou profissionais dessas duas áreas até uma escola de ensino médio. Estamos aqui no Colégio Shalom com estes estudantes para falarmos sobre duas profissões, a do museólogo e a do arquiteto e urbanista. Meu nome é Walter Navarrete Garcia, eu tenho 23 anos, sou formado pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás e, particularmente, eu escolhi o curso de arquitetura por dois fatores. O primeiro é que, desde criança, eu sempre gostei muito de entender as formas, de procurar entender como é que elas funcionam, gostava muito de desenhar, gostava muito de imaginar como seria minha casa e outras edificações, estava sempre com papel e lápis na mão. Só que eu poderia ter muito bem optado pelo design, por exemplo. Entretanto, dentro de casa eu tinha um exemplo, que era o meu pai, que sempre, querendo ou não, foi uma influência muito forte e até hoje vem sendo. E eu acabei por seguir os passos dele. Meu nome é Walter Antônio Garcia, sou arquiteto e urbanista, formado em 1984. Fiz pós-graduação na Espanha, em Madrid, na Escola Superior de Arquitetura Politécnica de Madrid. A minha especialização foi mais voltada para teatros e auditórios. Meu nome é Glaubert Lima, eu sou professor do curso de Museologia da Universidade Federal de Goiás. Como trata-se de um momento onde vocês estão escolhendo, né, vão escolher a profissão de vocês, então eu vou tentar narrar um pouquinho da minha experiência também na situação de vocês, desde então até quando eu fui parar na museologia, né, com os museus. Meu nome é Esther de Mesquita e eu queria perguntar para o senhor, professor, a diferença básica assim, entre história e museologia. Bem, Esther, existem algumas diferenças importantes, tá? A primeira delas, a gente pode falar em relação ao campo de atuação mesmo, pensando numa perspectiva mais profissional do exercício da profissão, né? A profissão de historiador, ela tem uma pluralidade, né, em relação aos lugares e às situações, às circunstâncias em que se pode trabalhar. Eu, particularmente, trabalhei no museu quando eu me formei, mas o historiador, a possibilidade dele realizar pesquisas e ele construir discursos sobre a história, ela pode se dar em diversas instâncias, em diversas possibilidades. A pessoa formada em museologia, ela essencialmente tem que trabalhar diretamente ligado aos museus ou ao patrimônio, majoritariamente ligado aos museus. Mas mais ainda, sobre a formação, a ideia de formação em museologia ela não se limita a museus em história. Os museus de história, eles são uma tipologia de museus, mas existem tantas outras. Então, existem museus de astronomia, museus da língua portuguesa, o museu do futebol, ou seja, museus que eles trabalham com outras esferas além da história. Depois da criação de uma política nacional para museus, o museólogo passou a ser um profissional requisitado. A UFG, ligada neste mercado promissor, oferece o curso de bacharel em museologia na cidade de Goiânia. Vamos conhecer. O diferencial do curso de museologia da UFG é pelo fato dele estar abrigado dentro da Faculdade de Ciências Sociais. E a parceria com o Museu Antropológico permite que se tenha também um perfil um pouco voltado para as questões etnográficas. O que nós pretendemos com a formação do profissional aqui
é que ele possa atuar nos diferentes campos do patrimônio histórico, da cultura, e para que se busque e que se justifique a importância da preservação desse patrimônio. O curso ele é realizado em 4 anos e as disciplinas são oferecidas como núcleo comum, núcleo específico, núcleo livre e o estágio curricular. Esse profissional que será formado, ele estará preparado para intervir nos processos de identificação, musealização, preservação e uso desse patrimônio, né? E, além disso, também ele se encontrará preparado para efetuar o registro, a classificação, a catalogação e o inventário do patrimônio natural, cultural, e além disso ainda planejar e desenvolver exposições e programas educativos culturais. Apesar de guardar antiguidades, os museus estão cada vez mais modernos. Hoje podemos visitar exposições a quilômetros de distância através da internet. Um projeto de pesquisa da UFG pretende mapear e incentivar a criação de museus virtuais. Com o crescimento das plataformas digitais e do mundo digital à nossa volta, o crescimento de smartphones, tablets e todos esses dispositivos que hoje a gente tem na nossa vida, no cotidiano, o museu tem a capacidade de se ampliar. Então, o projeto de pesquisa que eu venho desenvolvendo, nesses 4 meses que eu estou aqui como professor da UFG, ele tem esse objetivo. Tentar construir uma análise a partir de um objeto que são os museus virtuais, que no mundo inteiro estão sendo utilizados pelos museus e pelas casas de memória, e no Brasil isso ainda está muito incipiente. É ver quais as diferenças que tem entre a relação que eu tenho com as interfaces digitais do dia a dia e qual a relação que eu vou ter dentro dos museus virtuais. A comunidade, ela entra no projeto no seguinte sentido. O título do projeto é o design da experiência do usuário, que é um conceito, a experiência do usuário em museus virtuais. Esse conceito, ele nasce a partir do princípio que eu preciso elaborar esse museu virtual de acordo com as expectativas do usuário, de acordo com a experiência que ele vai ter, com os caminhos que ele vai trilhar dentro dessa plataforma digital. O Faz o Quê dá uma paradinha para um rápido intervalo e voltamos já. Faz o Quê conversou também com uma experiente museóloga para saber mais sobre o mercado de trabalho. Veja só. Eu atuo como professora, eu atuo aqui no museu como coordenação de integração entre o curso e o museu e atuo também como técnica. E ao meu lado técnico, né, de museóloga, de especialista em documentação museológica, eu tenho projetos que desenvolvo aqui, eu estou coordenando, por exemplo, a revisão do inventário, né? Todos os objetos do museu são inventariados. Então, periodicamente, deve ser feito um inventário. E eu também posso prestar consultorias, sou chamada para prestar consultorias a outras instituições públicas e privadas, não é só o espaço público que cabe a consultoria de um museólogo. O museólogo ele tem que estar aberto, né, para lidar e interagir, trabalhar junto com equipes de outras áreas, das mais diversas áreas, do historiador, do pedagogo, do arquiteto, do engenheiro, numa obra, por exemplo, que você tem que administrar, né? Então, é fundamental que ele esteja aberto. Então, ele aprende muita coisa com outros profissionais também. Então, eu vejo também, por exemplo, empresas que são contratadas para fazer obras ligadas ao patrimônio, elas necessariamente têm que contratar
um museólogo para a parte que se refere especificamente à museologia, né? Uma musealização de um espaço, né? A documentação de um determinado acervo gerado a partir de uma obra, né? Ou a partir de uma escavação arqueológica, por exemplo. Eu sinto que o campo está se expandindo, nós como professores estamos tentando expandir esse campo, a partir também da expansão do campo de estágio. A REM, Rede de Educadores em Museus, é um projeto de extensão da Faculdade de Museologia da UFG que aproxima acadêmicos do curso, outras instituições e profissionais de outras áreas. Vamos conhecer. Aqui em Goiás, a REM foi criada desde 2010. A gente reuniu estudantes, mas a REM é uma rede que também é composta por pessoas que não são da universidade, pessoas que trabalham em museus ou que têm outras afinidades e interesses em pensar o museu como um espaço para a educação. Hoje a REM já existe em vários estados brasileiros. E em alguns estados, além da REM estadual, tem também de municípios, de universidades. Então é uma coisa que está cada vez mais se expandindo. A gente já realizou 4 seminários que são abertos ao público em geral. Nós tentamos aproximar não só os trabalhadores de museus e as pessoas que estão conectadas com essa ideia da educação não formal, para a qual o patrimônio é um bom pretexto, mas também os professores, as pessoas que estão ligadas ao ensino formal. Então a gente já fez alguns seminários aqui no Museu Antropológico, mas também em outros espaços como o Centro de Formação de Professores da Prefeitura, e tentamos sempre manter essa conexão com a Secretaria Municipal e Estadual de Educação. O projeto de extensão ele tem essa importância do aluno ter a prática junto com a comunidade, né? É uma coisa da universidade para fora, a vida real, né? Então eu acho que a REM Goiás, por exemplo, é uma grande oportunidade dos estudantes verem como é que os museus estão atuando e colaborarem com esses museus numa área que aqui em Goiás a gente ainda quer ver mais desenvolvida, que é a área dos serviços educativos e da ação educativa e cultural dos museus. Você sabia que existem mais de 3.000 museus no país? Destes, 65 estão em Goiás, sendo que 18 estão em Goiânia. Mas o trabalho do museólogo não está apenas nos museus. Ele também faz o registro do patrimônio cultural e material, como os saberes dos mestres de capoeira. Ofícios como a do pescador, as formas de expressão, como o frevo ou as pinturas dos índios carajás, as festas e celebrações, como as cavalhadas de Perenópolis, e também os lugares de sociabilidade, como a Feira de Caruaru. Com a globalização, existe o risco de alguns costumes desaparecerem. O registro dessas heranças culturais, feita por um museólogo, pode manter viva essa sabedoria popular. Vamos ver outras perguntas que alunos do Colégio Shalom fizeram para os profissionais. Meu nome é José Ribeiro e eu tenho facilidade em desenhos. Muita gente me indica fazer arquitetura, mas eu também não sou muito bom na área de exatas. Então, Walter, você me indicaria fazer o curso de arquitetura ou não? Bom, sem dúvida o fato de você saber desenhar é uma vantagem grande, a partir do momento que você pode considerar que a ponte da ideia criativa que sai da sua cabeça até o papel, a maneira mais rápida de se representar é no lápis mesmo. Então, sem dúvida, é muito importante. Só que você havia comentado que não é bom em exatas. O interessante do curso de arquitetura é que é uma formação muito ampla. Você acaba tendo quase todas as matérias que vocês estão vendo agora no colegial dentro do curso. Você vê um pouco de história, você vê um pouco de sociologia, você vê um pouco de matemática, um pouco de física, um pouco de botânica até, entendeu? Então, não se preocupe com isso. Você vai ter matérias que lidam com exatas, no caso se chama sistemas estruturais, você vai ver 1 ano e meio dessa matéria, mas nada que uma dedicação ali a mais vai te fazer superar isso, com certeza. O Faz o Quê vai para mais um intervalo e já voltamos. Não saia daí.
O Faz o Quê está de volta e temos mais perguntas que os estudantes do ensino médio fizeram para os profissionais de museologia e de arquitetura e urbanismo. Veja só. Meu nome é Kemily e eu gostaria de perguntar para o Sr. Walter. A questão é que o mercado de trabalho tem a tendência de ficar muito saturado, principalmente a arquitetura. Então, eu gostaria de perguntar alguma dica que ele poderia nos passar para a gente se tornar um bom profissional desde cedo, através de cursos ou demais coisas. Kemily, atualmente, tanto a arquitetura quanto a engenharia, nós estamos vivendo um momento bom no mercado de trabalho. Quer dizer, o arquiteto está fazendo mais projetos, ele está fazendo mais obras, se ele for um representante comercial, ele está vendendo mais materiais. Dificilmente esse mercado vai saturar, porque o leque para o arquiteto é muito grande. E para você ser um profissional de sucesso, não é difícil, não. Basta você fazer e corresponder às expectativas do mercado e da clientela. Quer dizer, com seriedade, respeitando os prazos de entrega de projeto, porque um dos problemas sérios que nós temos no mercado de trabalho em relação à arquitetura são em relação aos prazos. Quer dizer, o arquiteto dificilmente consegue cumprir os prazos. Mas hoje, com essas ferramentas de trabalho, a tecnologia, nós conseguimos desenvolver projetos com muito mais rapidez. Então, se você leva um estudo preliminar de um projeto para um cliente e ele não aprova totalmente, você tem condição de fazer uma alteração nesse projeto com muito mais facilidade. Então, vamos dizer, o mercado de trabalho é bom hoje para o arquiteto e eu não acredito que vai existir essa saturação, não. Porque à medida que, vamos dizer, o país vai melhorando, também a exigência de novos arquitetos e mais arquitetos vai sendo cada vez maior. Hoje existem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. Todas precisam de um lugar para morar, trabalhar, um lugar para viver. E é aí que entra o trabalho do arquiteto e urbanista. Conheça esta graduação oferecida pela UFG. Quem sabe está aí o início da sua carreira profissional? O curso está estruturado em 10 semestres, né, que é, na verdade, a duração mínima que todo curso de arquitetura no Brasil tem que ter. Os 4 primeiros semestres, né, os 2 primeiros anos, eles tratam muito de disciplinas que a gente chama de fundamentação. Então, assim, é para os alunos que estão entrando entenderem, de maneira geral, um pouco o que é arquitetura, do que trata a arquitetura. Existem algumas disciplinas que são para dar um instrumental de desenho, um instrumental de informática, mas além de tudo de ensinar, na verdade, assim, algumas formas de pensar próprias da arquitetura. Os 3 anos seguintes são de um aprendizado mais aprofundado. A gente tem a possibilidade de muitas integrações entre as disciplinas, né? A gente tem um corpo docente pequeno, são poucos alunos que entram por ano, assim, a gente tem 35 ingressantes por ano, e então isso pra gente dá uma possibilidade de individualização do ensino, que ela é muito particular da gente, e a gente, assim, todos os professores estão em contato o tempo todo, então a gente consegue ter uma afinidade muito grande entre as disciplinas. O nosso curso, ele propõe uma formação muito ampla, né? Muito ampla, mas que, em essência, ela busca estimular o senso crítico dos alunos, né? Então, assim, a gente não é um curso que vai te formar para você ser um profissional que vai trabalhar submetido a possíveis regras do mercado. A gente procura formar os alunos para além do mercado, né? E como está o mercado de trabalho para arquitetos e urbanistas? O Faz o Quê foi buscar essa resposta com profissionais que já estão nesta área há algum tempo. Aqui no IFAM a gente contrata, desenvolve projetos
né, de restauração. Alguns a gente desenvolve com a nossa própria equipe técnica, outros a gente contrata de empresas especializadas. Tem também pedidos de análise de intervenção. Qualquer morador de um bem tombado, né, ou de um conjunto, ou de um bem tombado individual, ou usuário, no caso, de órgãos públicos, eles, antes de fazer qualquer intervenção no bem, eles devem solicitar a autorização prévia do IPHAN. E tem uma terceira atuação também, né, que é específica do campo da arquitetura e da engenharia também, que é a fiscalização desses bens tombados. A questão do patrimônio cultural, ela é um assunto que está cada vez mais em pauta, então isso implica em própria cobrança da comunidade que seus bens sejam recuperados, né? E certamente abre mais oportunidade de trabalho também para o profissional arquiteto que especifique atuar nessa área. Hoje eu atuo no mercado, né? Tenho um escritório que eu trabalho com toda a parte de arquitetura residencial e comercial e a parte de interiores também. Eu tento organizar isso de uma maneira de ter os tempos para visitar a obra, os tempos que eu atendo as pessoas no escritório, quando eu estou na rua fazendo atendimento em lojas, escolhendo toda a parte de material. Aqui no escritório nós somos arquitetos de formação, né? Todos que trabalham aqui. Mas assim, por exemplo, em lojas, quando você vai, por exemplo, uma loja de revestimento, alguma coisa, você sempre está em contato com profissionais de design, que são designers, decoradores, né? E essa interação é interessante. As perspectivas são muito grandes, assim, para essa área de arquitetura, né? De design. Então, assim, está crescendo muito o interesse tanto das pessoas como o mercado imobiliário, que também cresce muito. E isso ajuda muito no nosso trabalho. Como o trabalho do arquiteto não está apenas nos edifícios, um projeto sobre mobilidade urbana tem levado os alunos a descobrirem outras possibilidades de atuação. A gente começou esse projeto discutindo a questão da mobilidade e do transporte dentro da cidade, né? Discutindo qual que é esse paradigma que hoje existe nas cidades. O foco ainda é muito grande em ampliar a velocidade do veículo individual, do carro, para que as pessoas possam se locomover. Então as cidades vão construindo viadutos e isso não resolve o problema do trânsito, né? Então a gente queria mudar esse paradigma para que as pessoas passassem a perceber mais a importância da questão do transporte coletivo e das alternativas de transporte, né, que no caso entra a ciclovia como um elemento importante. Isso começou lá em 2010, né, e aí a gente foi realizando vários cursos e a partir desses cursos foram surgindo novas ideias, né, como a proposta de uma ciclovia interna na própria universidade, e também surgiu a ideia de fazer uma ciclovia ligando o campus da universidade com a praça universitária, por conta das demandas, né, de fluxo que existe entre essas duas, e também para interconectar com a ciclovia já existente lá na Avenida Universitária. Uma oportunidade de fazer um projeto, desenvolver um projeto que vai ser efetivamente construído, né? Então, os alunos também estão muito motivados porque eles vão a gente está dando uma contribuição para a cidade, né? A gente está dando vamos dizer assim, um presente para a cidade, né? Ter uma ciclovia que as pessoas vão poder utilizar e isso vai ficar aí para as próximas gerações. O Faz o Quê desta semana fica por aqui. No próximo episódio, vamos falar de ciências contábeis e ciências econômicas. Se você tem interesse em uma dessas áreas, é uma ótima oportunidade para esclarecer dúvidas e decidir qual curso seguir. Não perca! Até lá!